Boa tarde, você, cliente do Hospital da Mulher Marisca Ribeiro. Hoje eu trouxe para conversar com vocês o Dr. Pedro Iancarelli, que é responsável pela área psicossocial do hospital. Dr. Pedro tem uma experiência grande em lidar com as pacientes no pré-operatório, no pré-parto, no pré-natal e no pós-natal, a respeito das suas ansiedades, das suas questões, dos seus problemas que trazem do ponto de vista emocional. Dr. Pedro, tudo bom? Tudo bem. Nós vamos trazer para você hoje umas questões mais comuns da nossa vivência aqui dentro do Hospital da Mulher. Você poderia dizer para a gente, na sua experiência, na época do pré-natal, o que mais as nossas pacientes trazem em termos de dúvidas, de questões, do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicossocial? Bom, acho que primeiro talvez seja bom explicar um pouco por que temos uma equipe, né? Temos uma equipe com um psiquiatra, que sou eu, um psicólogo, que é o Vladimir, e um grupo de assistentes sociais. Nós trabalhamos juntos na mesma sala e dividimos os casos exatamente por causa dessa concepção de que as questões que passam pela ordem psicológica também acabam afetando de alguma maneira a ordem social e vice-versa. E trabalhando em grupo assim, vocês conseguem dar melhores resultados às questões que as pacientes trazem. Isso. E quais seriam essas questões, Pedro? Então, é importante ressaltar que toda gestação, toda vinda de um novo integrante para a família muda com toda a dinâmica daquela família, tanto da família nuclear quanto da rede social mais ampla, né? A família nuclear seria o pai, mãe, aqueles que moram na mesma casa, mais próximos a essa criança. Isso, numa concepção mais clássica de família, pai, mãe, irmãos é a família nuclear, a rede um pouco mais ampla, aí incluiria os avós e tal. Eu acho que importa também falar que as famílias de hoje em dia, né, Laura, elas não respeitam muito essa concepção. Muitas vezes elas têm outra dinâmica, né? A ordenação de pai e mãe é diferente, uma avó faz essa função, às vezes uma tia, uma irmã mais velha e tal, e isso faz parte muito da nossa realidade aqui, da nossa região. O que elas costumam trazer? Na verdade, tem alguns tempos que a gente dá assistência. Um dos tempos é no pré-natal, e no pré-natal a gente recebe pacientes de variados caminhos, mas um dos principais é através do pré-natal de risco, os próprios médicos encaminham para a gente. Encaminham para vocês atenderem com que questões? Isso. Essas pacientes trazem o que para vocês? Trazem, às vezes, quadros psicológicos e psiquiátricos anteriores à gestação, então vem com o intuito de seguir o acompanhamento ou ter algum tipo de acompanhamento especializado em pré-natal. Perfeito. Ou aparecem sintomas durante a gestação, sejam eles de ordem psicológica e mental ou psiquiátrica e aí um pouco mais orgânica. A gente talvez possa dividir desse jeito. Deixa eu ver se eu entendi, Pedro. Então, a primeira atendimento, a primeira abordagem dessa paciente é sempre com a equipe de pré-natal. Seja a equipe de pré-natal do hospital, os médicos do hospital ou da saúde básica, que possam vir a identificar ou essa paciente, esta mulher grávida, manifeste alguma necessidade de um acompanhamento específico na área psicossocial. Isso. Então, seria esse o caminho em que vocês estariam, essa ajuda, esse suporte para a paciente grávida. Isso. Como exemplo, a gente pode dar uma paciente que já tinha um quadro depressivo anterior, que ficou gestante, fazia tratamento, tomava remédio, seguia com seu médico no ambulatório, fazia sua psicoterapia no posto de saúde, e aí ficou gestante e passa a ser acompanhada aqui porque os quadros psiquiátricos e psicológicos podem ser considerados fatores de risco obstétrico também. Perfeito. Ou seja,
Um quadro de depressão ou de ansiedade pode gerar risco obstétrico, risco de parto prematuro, risco de pequeno no momento do nascimento, risco de sangramentos variados, de outras patologias obstétricas. Eu acho que uma questão que todas colocam nessa situação que você está falando para a gente agora é: durante o pré-natal, eu vou continuar usando os remédios que eu usava antes da gravidez? Qual é a experiência que você tem disso, Pedro? Então, o que se recomenda é que, se possível evitar as medicações psiquiátricas, melhor. Essa decisão não é nem um pouco fácil, a gente está às voltas com essa decisão clínica junto com as pacientes. Eu acho que é importante que as pacientes sempre opinem a respeito dos medicamentos psiquiátricos. A família também tem uma interferência em relação a essa opinião, a essa decisão? Claro, claro. Nos quadros graves, a gente tende a manter, obviamente, a medicação. Claro. E nos quadros mais leves, a gente tende a sustentar o tratamento sem medicamento. É claro que a gente vai tentar evitar um período inicial até a 12ª semana. Isso seriam 3 meses de idade gestacional? Seriam 3 meses de idade gestacional, 3 meses de gestação da paciente. A gente tenta evitar que o medicamento seja usado. Mas não é porque ele foi usado durante esses 3 meses que isso incorre em um erro ou algum problema grave. Ele só precisa ser acompanhado de uma maneira mais intensiva. Então, uma das funções da área psicossocial é acompanhar essa paciente que já tinha um diagnóstico prévio, que ela já tinha uma medicação prévia, para fazer ajuste dessa medicação durante o seu período de pré-natal. Isso. Teríamos também aquela paciente que desenvolve um quadro durante a gravidez, que Isso. previamente ela não teria esta situação, esse diagnóstico de que ou teria depressão, ou uma ansiedade mais aguda, em que seu obstetra talvez não pudesse ajudá-lo e precisasse da ajuda da área psicossocial. Isso ocorre com alguma frequência aqui, Pedro? Claro, ocorre, e não há nenhuma prevalência de uns ou outros. Podem acontecer qualquer transtornos. Isso inclui tanto os transtornos de humor bipolar, quanto os transtornos depressivos, quadros mais graves, psicóticos, aparecimentos talvez de esquizofrenia nesse período, quanto quadros de toque, quadros de somatização, quadros variados dentro da esfera psíquica. Isso pode iniciar durante a gravidez. Pode iniciar durante a gestação. E isso pode ser controlado, tratado, para que a gravidez tenha um bom resultado. Exatamente. Perfeito. Exato. Eu não sei se cabe aqui perguntar, Pedro, como estaria a situação da usuária de drogas ilegais? Ou seja, o mesmo álcool ou alguma outra substância, esse tipo de paciente também nós temos um percentual em tratamento, em acompanhamento aqui? Temos um percentual grande que faz tratamento conosco. Temos, obviamente, a possibilidade de acompanhá-la da mesma maneira, usando medicamento, caso seja necessário, propondo períodos de abstinência maiores ou menores, dependendo, obviamente, da singularidade do caso. Além do acompanhamento psicoterápico e de uma certa compreensão social de toda a rede, tentando buscar e amarrar de novo a rede social dela, familiar, tentando fazer com que isso se torne algo produtivo a partir do tratamento. Para que isso gere uma gravidez mais tranquila e um nascimento também sem maiores desdobramentos. De uma forma geral, Laura, a nossa ideia no tratamento psicossocial é preventiva, é evitar com que complicações obstétricas aconteçam e atenuar as angústias de uma maneira mais global e aproximar a rede social das pacientes. Isso tanto para as pacientes com transtornos relacionados ao uso de substâncias, quanto
para qualquer outro diagnóstico da psiquiatria. Eu acho muito importante essa identificação e essa explanação. E eu lhe pergunto, Pedro, a família costuma estar envolvida, você costuma chamar a família também para participar dessa abordagem psicossocial para essa paciente que tem essas necessidades? Sim, a gente procura sempre convidar o pai, a gente acha que o pai é fundamental nesse momento, dado uma estrutura familiar clássica, com pai, mãe e irmãos, né? Quando o pai faz parte da família e faz função de pai, a gente tenta chamar, incluí-lo, solicitar o suporte dele, né, a esse momento. E, se necessário, obviamente, a gente vai eleger a pessoa que for mais adequada para fazer essa função de acompanhamento ou apoio nesse momento mais crítico aí, psíquico. Eu acho que a palavra é essa, apoio, né? Em uma situação de transição da gravidez ao parto. Bom, chegamos ao parto. E dentro da experiência de atender a paciente já internada, que já teve o neném, o que você tem para trazer e dizer para a gente, Pedro? Então, o parto é um momento, por si só, pode ser considerado uma crise psíquica, né? É um momento em que a transição efetivamente ocorre no real, né? Na esfera da realidade. Esse momento é um momento que traz muita angústia, tanto anterior quanto no próprio momento, e algumas questões podem vir a aparecer logo depois do parto. Uma delas chama disforia pós-parto. O que seria uma disforia pós-parto? Disforia pós-parto é uma alteração no humor nas pacientes. Em geral, se configura como uma espécie de depressão leve, um pouco de choro, um pouco de angústia, uma certa dificuldade para fazer as coisas, um certo desânimo e tal. E ele costuma acontecer logo depois do parto, até mais ou menos o 12º dia. Então, não costuma passar muito de 12 dias. Então, uma das áreas que você atua no pós-parto seria esse suporte para a paciente que desenvolve um quadro de alteração do humor no pós-parto imediato. Isso é um diagnóstico do pós-parto. O outro é a depressão, e a disforia e a depressão são dois diagnósticos diferentes. A depressão ela vem um pouquinho depois, ela costuma vir a partir da 2ª, 3ª semana depois do parto. E se caracteriza? E que é um quadro com as mesmas características, só que de forma moderada e grave. Esse sim precisa de intervenção, muitas vezes precisa de intervenção medicamentosa, não só para a própria qualidade psíquica da paciente, mas como para o cuidado com o bebê. Agora a gente deixa de olhar para a paciente de forma integral, mas passa a olhar ela como cuidadora do bebê também. Claro. Excepcionalmente, esses quadros são muito graves e demandam intervenções maiores, internações, retiradas temporárias do cuidado do bebê, mas elas são temporárias. No momento que a mãe estiver melhor, obviamente ela pode voltar a cuidar do bebê. Seriam quadros raros. Raros. Que não acontecem todo dia, né? E o último diagnóstico do puerpério, que é esse período depois do parto, é a psicose puerperal, essa sim bem mais grave. Também rara? Também muito rara. Costuma acontecer de forma bem rara, bem esporádica. Esse caso, ele é caracterizado por uma certa desorientação da paciente. Por vezes ela pode achar que está sendo perseguida, ouvir vozes, ficar confusa, falar palavras desconexas ou o discurso ficar meio desconexo. Esse caso costuma ser muito grave, ele costuma acontecer de maneira súbita, ele aparece durante as primeiras 4 semanas ou durante o primeiro mês depois do parto. E esse precisa sim de intervenção medicamentosa, de intervenção de uma estrutura
de suporte psíquico maior. Interessante isso tudo que o Dr. Pedro está trazendo para a gente, que é importante deixar claro que o Hospital da Mulher Mariska Ribeiro oferece às suas pacientes este suporte psicossocial, que muitas vezes as famílias estão em crise e a gente pode ajudar na crise dessas famílias, na crise dessas pacientes, na área emocional. Doutor Pedro, gostaria de incluir alguma coisa, explicar ou dar algum outro exemplo agora que nós estamos encerrando essa primeira fase da nossa conversa? Na verdade, reforçar essa recomendação de que nós temos aqui uma equipe voltada para o atendimento das angústias durante a gestação e após a gestação, uma equipe habilitada, qualificada, e chamar os pacientes ou os familiares que tiverem dúvidas a nos convocar, a bater na nossa porta para que a gente esclareça e, se o caso for, implementar o tratamento. Ou seja, dar o maior apoio possível nessa época tão importante na vida da mulher. Queria agradecer a vocês. Até a próxima encontro com TV Mariska. Obrigada. Obrigado.